Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Para receber perdão dos pecados e restaurar a comunhão com nosso Criador, é necessário crer em Jesus, se arrepender dos pecados e ser batizado para o perdão das ofensas contra o Senhor. O batismo não é o fim do processo, e sim o começo da nova vida. Paulo disse: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Jesus usou outra ilustração para representar esse começo da vida cristã, quando ele falou do novo nascimento, em João 3. Um bebê recém-nascido não sabe andar, mas aprenderá nos primeiros meses da vida. O novo cristão aprende a viver de maneira digna, de andar no amor, refletindo o caráter do Senhor, como Paulo ensina em Efésios 4, versículo 1 e capítulo 5, versículos 1 e 2. No discurso sobre seu papel de bom pastor, Jesus fez 3 promessas sobre suas ovelhas. Ele disse: ele lhes dá a vida eterna, essas ovelhas jamais perecerão e ninguém as arrebata da mão dele. João capítulo 10, versículo 28. Mas essas promessas não foram dadas de forma isolada e incondicional. No versículo anterior, João 10, 27, ele falou das condições que precisam ser cumpridas para ser uma ovelha dele. Primeiro, precisa ouvir a sua voz e precisa seguir Jesus. Esses requisitos foram descritos no tempo verbal presente, que significa que a pessoa precisa continuar ouvindo e continuar seguindo para continuar sendo ovelha do Senhor. Se deixar de ouvir, deixar de seguir, deixa de ser ovelha. Ninguém tira ovelha da mão de Jesus, mas qualquer ovelha pode pular fora por livre vontade. Todas as ovelhas precisam reconhecer o perigo real de cair da fé e de se afastar de Deus. O autor de Hebreus falou da necessidade de guardar firme a palavra, sem vacilar, de não voltar a viver no pecado e de não abandonar a confiança no Senhor. Esse autor alertou sobre o perigo de retroceder para a perdição. Hebreus capítulo 10, pode ler o versículo 23 ao 39, onde ele frisa bem esse risco. Paulo empregou o exemplo dos israelitas no deserto para alertar os cristãos sobre o risco de cair e não chegar ao destino celestial. Nisso pode ler 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 a 11. Ele citou alguns dos pecados daquele povo: imoralidade, idolatria, murmuração e as consequências desses pecados. Consequências fatais. E depois de citar esses exemplos, ele disse em 1 Coríntios 10, versículos 11 e 12, estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Jesus Cristo veio para nos salvar. Vamos receber o dom que ele oferece e nunca abrir mão dele. Acertou a pergunta de ontem? Em qual livro do Novo Testamento encontramos este trecho? Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Alternativas: A. Mateus, B. Atos, C. 1 Coríntios e D. 2 Timóteo. E a resposta correta, como acabei de ler de 1 Coríntios capítulo 10, Paulo escreveu estas palavras, falando sobre a infidelidade do povo no deserto
como advertência para nós. E a pergunta do dia: quem chamou os líderes religiosos de serpentes, raça de víboras? Alternativas: A. Faraó, o rei do Egito. B. Jeremias. C. Satanás. Ou D. Jesus. A resposta vem no final do episódio 403. E que Deus abençoe sua busca da vontade do nosso Criador para estar com Ele eternamente. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.